Fala galera, opinador na área, tudo certo? E aí? Tudo tranquilo no final de semana de vocês? Bora começar mais uma semana daquele jeito, né? Na luta, na correria, no modo CLT ativado. Mas antes de qualquer coisa, desejo de verdade uma ótima semana para todo mundo. Que seja abençoada, produtiva e que dê tudo certo para nós. Agora, vamos pro papo de hoje. E mano, eu nem queria ficar voltando tanto no mesmo assunto. Mas também, né? Tem tema que simplesmente se recuse a morrer. Então lá vou eu de novo falar do meu time, o São Paulo. Esses lazarentos que ultimamente estão tirando meu sossego, num nível absurdo. Gente, na moral, ultimamente eu tenho visto mais notícia do São Paulo em página policial do que em página esportiva. É denúncia, é suspeita, é dívida, é áudio vazado, é crise, é atrapalhado. Pelo amor de Deus, mano. Daqui a pouco o Globo Esporte vai precisar dividir espaço com o Cidade Alerta. E antes que alguém pergunte: ah, opinador, e o jogo do final de semana? Não sei. E não vou pagar de falso entendido aqui não. Porque como eu já falei pra vocês, eu vou produzindo os vídeos conforme os assuntos vão surgindo na minha cabeça. Então às vezes, eu gravo e programo vídeo assim mesmo de certos jogos acontecerem. Aliás, até aproveitando, vocês curtem essa pegada aleatória do canal? Tipo, veio ideia, grava, produz e manda ver. Ou vocês preferem focar mais em assuntos específicos? Comenta aí depois porque isso me ajuda muito a direcionar nosso boteco. Mas enfim, voltando ao caos chamado São Paulo Futebol Clube, a notícia em si nem é tão fresquinha assim, porque rolou semana passada, pinte. Mas como o vídeo tá indo ao ar hoje, dia 18/5, eu queria muito dar meu pitaco sobre isso. Muito provavelmente vocês já viram aquele áudio vazado, ou pinte. Muito entre aspas esse vazado, né? Do presidente falando que só não manda o Roger embora porque o clube não tem dinheiro para pagar a multa rescisória. Mano, a partir daí começaram a surgir umas 1000 perguntas na minha cabeça. Essa porra desse clube não tem planejamento não. Ou quem cuida disso lá dentro é completamente amador. Porque sinceramente, eu me recuso a acreditar que certas decisões sejam só incompetência. Porque se não for burrice, aí o negócio muda de categoria. Aí começa a entrar no campo da irresponsabilidade, má gestão e coisas muito piores. Porque pensa comigo, os caras demitem um treinador que estava invicto e líder do campeonato, mesmo com elenco limitado, cheio de desfalque, sem profundidade. Aí contratam um técnico vindo de um trabalho ruim, que quase que rebaixado. E ainda fazem um contrato com multa que o clube não consegue pagar. Como assim, mano? Isso é planejamento de um clube gigante ou organização de excursão escolar? E aí entra uma coisa ainda mais pesada. Imagina isso na cabeça do próprio treinador. Tu saber que só continua empregado porque teu patrão não consegue te demitir. Imagina isso pro elenco. O cara perde autoridade total. Porque o jogador pensa, tanto faz, esse cara já caiu mesmo. Olha o nível que o clube chegou, mano. É um negócio assustador. E o pior é que todo ano parece a mesma história. Quando tu pensa, não, agora aprenderam. A próxima gestão consegue ser pior. É exatamente aquilo que muitos comentaristas falam. A pior notícia sobre o São Paulo é sempre a próxima. E infelizmente, cada vez parece mais verdade. O clube tá parecendo um trem desgovernado. Um trem gigante, histórico, pesado, mas guiado há anos por maquinistas horríveis. E o pior, os caras vão pulando fora do trem, deixando os passageiros largados à própria sorte. E os passageiros somos nós, torcida, sócios, quem ama o clube. Porque sinceramente, parece que lá dentro ninguém mais pensa no São Paulo como instituição. Só pensam em política interna, poder, ego e sobrevivência lá dentro. E isso fica ainda mais evidente quando a gente percebe uma coisa absurda. O torcedor comum praticamente não tem poder nenhum dentro do clube. Nem quem é sócio consegue participar de verdade da escolha presidencial. Eles decidem tudo entre eles, é quase um clube fechado dentro do clube. E aí depois se perguntam por que a torcida tá revoltada. E nisso eu até concordo muito com uma coisa que o Barolo fala. Os caras não respeitam mais a torcida faz tempo. Porque mano, vamos ser sinceros. O que faz um clube ser gigante? É torcida, paixão, audiência, repercussão. Ou vocês acham que Flamengo e Corinthians aparecem toda hora na TV por quê? Torcida, audiência, movimento.
E por que o Palmeiras hoje virou referência? Porque além da torcida, é um clube vencedor. Ninguém quer associar marca com fracasso. Patrocinador quer vitória, quer mídia positiva, quer força. Agora me diz, quem quer colar a marca num clube que parece um caos administrativo permanente? E sinceramente, esse time só não caiu ainda, porque a torcida não larga. Porque a torcida cobra, enche o saco, pressiona. Porque se abandonasse, acabou. Porque lá dentro parece não existir ninguém disposto a salvar o clube de verdade. E aí vem a pergunta que mais me pega: se o clube tá tão quebrado, tão endividado, tão afundado, que ninguém larga o osso? Estranho, né? Porque convenhamos, se tá tão ruim assim, era pra todo mundo querer fugir. Mas não. Todo mundo continua desesperado pra permanecer lá dentro. E como diz o Barolo, mesmo ruim, ser dirigente do São Paulo é muito bom. E isso diz muita coisa. Agora eu realmente queria saber, será que a torcida não pode fazer mais nada? Judicialmente falando mesmo. Pressão maior. Movimento. Mudança estrutural. Porque sinceramente, do jeito que tá, parece que o clube entrou num ciclo infinito de destruição. E mano, isso dói pra quem viu São Paulo dos anos 90 e 2000. Porque aquilo ali era outro planeta. Era organização, respeito, mentalidade vencedora, peso. Hoje parece, trapalhada atrás de trapalhada, contratação sem sentido, dívida, salário atrasado, escândalo, corrupção, base sucateada, elenco sem alma. E antes que alguém fale, mas perder faz parte. Claro que perder faz parte do futebol. O problema não é perder. O problema é perder sem lutar, perder sem alma, perder e parecer que ninguém liga. Porque o torcedor aceita derrota, o que ele não aceita é indiferença. E é exatamente por isso que o Rogério Ceni é tão idolatrado. Porque o Rogério era o torcedor dentro de campo. Eu sinceramente nunca vi o Rogério sair sorrindo depois de derrota falando: vida que segue. Nunca. O cara sentia o clube. E isso não é nem papo meu não. O próprio Souza já falou várias vezes que nunca viu alguém tão competitivo e tão identificado quanto o Rogério. E é isso que o torcedor quer. Não é ganhar sempre, é ver, entrega, indignação, vontade, respeito pela camisa. Porque quando o torcedor vê jogador andando em campo, dando risadinha depois de apanhar do rival, parecendo que tanto faz, aí irmão, o sangue ferve mesmo. Mas enfim galera, essa é a minha visão sobre tudo isso. Agora quero saber de vocês, concordam, discordam, acham que a torcida pega pesado demais? Ou acham que ainda tá pouco? Comenta aí embaixo, e bora fazer esse papo girar. E se vocês conhecem algum São Paulino tão indignado quanto eu, manda esse vídeo pra ele. Traz ele pro nosso boteco. E claro, não esquece daquele like de respeito, né? Ajuda nós. Faz um São Paulino minimamente feliz. Porque ultimamente tá difícil. Valeu, gente. Até a próxima. Falou. E galera, rapidinho antes de terminar o vídeo, só um pequeno adendo aqui. Como eu mencionei durante o vídeo, ele já estava produzido e programado antes dos acontecimentos mais recentes do São Paulo. Então no momento em que eu gravei esse papo, ainda não tinha rolado o jogo da Copa do Brasil, e nem a demissão do treinador. E ironicamente eu estava justamente falando sobre toda aquela situação envolvendo permanência, multa rescisória e tudo mais. Então tô passando aqui só para contextualizar vocês mesmo, para ninguém achar que eu ignorei a demissão, ou estava desatualizado sobre o assunto, beleza? Valeu, gente! Agora sim. Até a próxima!